Fala galera, Anderson Fortes, engenheiro mecânico, professor do Instituto Federal do Piauí. Vamos dar continuidade aqui ao curso de ciclos termodinâmicos. Lembrando que esse curso é voltado um pouco mais para o setor de engenharia, né, para estudantes de engenharia ou engenheiros que estejam revisando esse conteúdo associado a ciclos termodinâmicos, como, por exemplo, os ciclos de a gás, né, os ciclos de potência a gás, motor Otto, diesel, Brayton, os ciclos de potência a vapor, né, geradores de vapor, ciclo Rankine, e também os ciclos de refrigeração. Esse vídeo a gente vai estar encerrando, né, o conteúdo de ciclos de potência a gás, e hoje a gente vai tratar de uma aplicação, de um estudo, de uma pesquisa desenvolvida utilizando, né, um ciclo Brayton supercrítico com dióxido de carbono. Então o trabalho, né, aqui a gente tem a referência dele, né, para quem quiser consultar, um trabalho atual desse ano. É, e literalmente, né, o que seria a tradução do título seria isso, né, análise termodinâmica e exergética de um ciclo Brayton supercrítico com dióxido de carbono de 2 megawatts sob condições de carga operacional total e parcial. Qual é o contexto, né, que a gente está desenvolvendo, que se desenvolve esse trabalho? A gente tem um contexto inicial de necessidade de geração de energia limpa e eficiente. Então a gente precisa de sistemas alternativos que garantam uma melhor eficiência, uma maior compactação, um melhor uso da energia. A gente observa que esse tipo de ciclo supercrítico com dióxido de carbono, ele possui melhores eficiências, ele possui altas eficiências e eles também são mais compactos. Uma observação que ele faz nesse contexto é que o dióxido de carbono ele possui um ponto crítico, né, a 30 graus, 30,98 graus e 7,38 megapascal. Então a condição acima de ponto crítico dele é uma condição muito fácil de ser atingida, né? A uma baixa temperatura ele já está na condição de ponto crítico. Esse tipo de ciclo com CO2 supercrítico ele vai possuir alta densidade do fluido de trabalho, o que aí permite que a gente tenha menor consumo de trabalho de compressor. Lembrando aí que no ciclo Brayton o consumo de trabalho do compressor ele é muito importante por conta daquela razão de trabalho reverso, né, que relaciona qual é a parte do trabalho da turbina que é consumida pelo compressor, que pode chegar até 30%. Então a gente ter alternativas para redução de consumo de compressor é muito importante para a eficiência do ciclo. Então, possuir uma alta densidade vai permitir uma redução de trabalho de compressão, à medida que eu também posso trabalhar com uma menor vazão de dióxido de carbono para uma dada faixa de potência que eu desejo gerar. A outra condição é que ele também tem baixa viscosidade nessa condição de acima do ponto crítico, e isso facilita, né, com menores perdas de carga ao longo de tubulações, menor atrito. Então também o atrito, né, essas perdas de carga elas contribuem para a dissipação de energia, para uma perda de eficiência, então isso também melhora a eficiência do ciclo. Uma outra consideração que ele faz é que esse tipo de ciclo ele pode ser aplicado com uma fonte de energia solar, uma fonte de energia renovável. Não é o caso desse trabalho, mas essa possibilidade também gera um interesse relevante, né? Então esse aqui seria o diagrama, né, do ciclo que está sendo analisado, onde a gente tem aqui um processo de resfriamento, o processo de compressão. Então esse resfriamento antes da compressão contribui, né, para uma redução do trabalho do compressor. Esse fluido, né, no caso o CO2, ele passa aqui por dois economizadores. Esses economizadores, o que é que eles fazem? Eles pegam gases de exaustão que seriam descarregados, né, na atmosfera após algum tratamento, e ele faz essa troca térmica entre os gases de exaustão que seriam jogados, né, que tem energia térmica ainda, potencial, e seria descarregado na atmosfera, mas ele utiliza para fazer pré-aquecimento do dióxido de carbono. Em seguida a gente tem os trocadores de calor, né, de fato, que vão fazer o aquecimento, né, desse dióxido de carbono até a condição desejada, né? Então trocador de baixa temperatura, de média temperatura, de alta temperatura. Após o aquecimento desse dióxido de carbono, ele vai ser direcionado para as turbinas. Então ele tem aqui uma turbina de alta pressão, uma turbina de baixa pressão, conectadas a um gerador, onde a gente vai ter a geração, né, a transformação dessa energia em energia elétrica.
Em seguida ele vai voltar passando por um regenerador, né, ainda fazendo algum aproveitamento de energia térmica e voltando aqui para esse ciclo, né, para o ciclo de trocadores de calor. A fonte de energia térmica principal desse ciclo é a combustão de gás natural, e essa combustão vai produzir gases de exaustão a alta temperatura que vão estar promovendo o aquecimento e também o pré-aquecimento desse dióxido de carbono para que ele possa ser expandido, né? A gente observa que o sistema tem alguns controladores, né, para nível experimental. Então aqui ele tem um controlador de carga, né, como ele vai variar a carga de operação do sistema, ele tem esse controlador para variar a carga aqui do sistema. Ele tem controlador aqui de gases de recirculação, né, parte aqui vai ser recirculada e a outra parte vai ser jogada fora. Ele tem controlador aqui de temperatura, né, na entrada da turbina de alta, né, e esse controle de temperatura é feito pela inserção o controle, né, do fluxo de combustível. Basicamente é isso. Então essa é a configuração desenvolvida. A metodologia ela considera o que? O compressor operando aqui em 3 faixas de rotação, né, 20.000 RPM, 30.000 RPM, 40.000 RPM. Ele considera a equação de Stodola para definir a pressão de entrada na turbina. Ele considera os trocadores de calor de microtubos no regenerador e no resfriador. Estado morto, né, a 25 graus e 100 kPa. Perda de pressão de 0,25 MPa nos trocadores de calor. Ele considera uma perda de calor desprezível nos trocadores, né, então considera que eles estão bem isolados. Água de resfriamento a 22 graus e a eficiência isentrópica das turbinas de 85%. Então essas são algumas considerações que ele faz, né, para a realização dessa análise. Aqui são alguns parâmetros, né, de entrada do programa, né, do algoritmo dele para resolver esse problema, né. Então aqui a pressão, né, da turbina de alta, né, está 20,7 MPa e na temperatura de 600 graus. A pressão de baixa 8,5 MPa e a temperatura de 494 graus Celsius. Ele tem aqui as condições de lado quente, né, do regenerador e do resfriador. A saída do compressor, né, que é a pressão de saída do compressor com respectiva temperatura. Aí tem também as vazões. Então ele tem aqui também recirculação, né, a quantidade recirculada de gás. E aí a partir desses dados, né, se cada um de vocês quiser reproduzir o trabalho, né, e tentar replicar a análise, né, utilizando essas considerações para validação, vocês têm aí essa possibilidade. Com relação aos resultados, a gente tem aqui o diagrama temperatura e entropia do ciclo que foi desenvolvido, né? Então aqui de 5 a 6 o processo de compressão, de 6 a 7 a gente tem o economizador de baixa temperatura, de 7 a 8 o economizador de alta temperatura, de 8 a 9 o aquecimento, né, no trocador de calor de baixa, de 9 a 10 o aquecimento no trocador de calor de média e de 10 a 11 o aquecimento no trocador de calor de alta. Observem aqui o tanto, né, que é economizado no processo de recuperação, né? Então de 6 a 8 a gente tem aqui os economizadores, né, fazendo esse tipo de acúmulo de energia, né? Enquanto que de 8 a 11, né, que a gente tem de fato o que seria o aquecimento. O aquecimento por trocadores de calor. De 11 a 2 a gente tem a expansão na turbina de alta, de 2 a 3 a expansão na turbina de baixa, de 3 a 4 a gente vai ter a recuperação de calor, né, lá no regenerador, e de 4 a 5 a gente vai ter o resfriamento do fluido, né, até a condição de entrada novamente no compressor. Então é um ciclo que está operando na faixa aí de 25 graus até 600 graus e até a pressão de 21, 22 megapascais. Aqui esse outro resultado, ele vai estar mostrando a relação de pressão do ciclo, né? E como ela vai estar relacionada com a geração de eletricidade, então quanto maior for essa relação de pressão, tá aqui pela linha alfa, maior está sendo a geração de eletricidade desse ciclo. Aqui a gente relaciona a potência gerada pela turbina de alta com a potência gerada total.
E de fato que a gente observa que ela vai ter uma contribuição que vai de 25 a 35% na geração total. Então a turbina de baixa pressão ela contribui mais com a geração de energia elétrica do que a turbina de alta pressão nesse ciclo. Aqui a gente tem a eficiência exergética, né, relacionando com a geração de energia. Então aqui em 2, né, que seria a carga total de geração, ele teria uma eficiência aí da ordem de 34, 35%. Uma eficiência energética dessa ordem. Então, à medida que ele reduz, né, a carga de geração de energia, ele está também reduzindo a eficiência energética do ciclo. Ele distribui também o percentual de taxa de destruição para cada um dos dispositivos, de forma que o combustor seria o principal responsável aí pela destruição de energia, com uma destruição aí quase de 60% de toda a energia fornecida, de toda a energia destruída pelo ciclo, quase 60% está associada ao processo de combustão. Em seguida a gente tem regenerador, a gente tem aí compressor também com uma destruição relevante. Então aqui por componente a gente tem a identificação daqueles que estão mais distantes da condição ideal de operação. Conclusões, né, que ele vai obter. As maiores destruições de energia ocorrem no combustor, regenerador e resfriador. Nos processos onde a gente tem principalmente a energia térmica, né, combustão, regeneração e resfriamento, a gente tem aqui os percentuais de destruição de exaustão, compressão e economizador de alta e turbina de baixa pressão são desprezíveis. Então esses dispositivos estão operando em condições próximas das condições ideais. O ciclo possui uma eficiência energética de 33,6% operando em carga total e 23,23% operando com carga parcial de 50%. Então a redução, né, da carga de operação também vai levar a uma redução da eficiência energética. Observa-se aqui que a turbina de baixa pressão ela contribui com 65,4% da produção de eletricidade operando em carga total e 75% operando em carga parcial de 50%. Então a partir desse trabalho a gente tem a identificação dos dispositivos que têm maior taxa de destruição de energia, então esses devem ser melhorados de alguma forma. A gente tem os dispositivos que têm a menor taxa de destruição, então eles estão teoricamente operando em boas condições. A gente tem a quantificação da eficiência energética do ciclo, então esse ciclo está aproveitando 33% da energia fornecida, que é a energia associada ao combustível. Então do que aquele combustível poderia estar gerando de eletricidade, ele está conseguindo converter apenas 33%. O que é uma faixa aceitável, né, para os ciclos de potência. Se fosse um ciclo combinado, né, a gente teria aí 60%. Eu lembro que a gente comentou de uma usina a gás natural, né, nova, né, de 2019, lá em Porto de Sergipe, que a turbina a gás, só ela operando unicamente, ela tem eficiência da ordem de 42%, então um pouco melhor do que essa daqui. E a gente identifica também qual das turbinas está contribuindo mais com a produção de eletricidade, portanto o dimensionamento dessa turbina precisa ser bem realizado, né, para garantir que ela de fato esteja com uma contribuição aceitável. Então galera, a gente fica por aqui nessa análise de aplicação de estudo, né, de análise de um ciclo de potência a gás, uma tecnologia relativamente nova. Espero que vocês tenham gostado e até mais.